Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais essa meditação da Terra de Rudá. Como toda segunda-feira, né, a gente vem trazendo aí o tema da semana e o calendário da luz para que a gente possa ter aí uma indicação. Meu cachorrinho aqui, tá? Desculpa aí. Senta, Demo, senta. Então, a Terra de Rudá vai estar realizando um retiro, né, nos dias 15, feriado de 15 de novembro, até o dia 18. Vai ser um retiro em Teresópolis, no Ashara Vrajabhumi, e a gente vai estar lidando com o tema sobre o medo, né, algo que nos permeia aí em muitos lugares e como a gente avançar. Só um instantinho, por favor, desculpa. Vem cá. Desculpa, pessoal. É que eu botei o abajur num lugar diferente e ele ficou assustado com o abajur. Mas enfim, então vai ser um tema interessante. A gente vai ter mais dias, né? De sexta a segunda-feira, porque vai ser feriado aqui no Rio de Janeiro, na segunda-feira. Então a gente vai poder lidar melhor e poder trabalhar com o tema, né? Fazer caminhadas, muitas coisas vão estar lá acontecendo. Caminhadas, meditação, movimento, ensinamentos. Aceitar aqui. Opa! Oi, Oi, Lígia, tudo bem? tudo bom, querida? Tudo. Tudo bem, pessoal? Estava ouvindo aqui você falando um pouquinho lá do retiro, né? Contando um bocadinho do que vai ser. Tive que dar uma parada só porque eu botei o abajur em outro lugar e o Dengo estava assustado e latindo pro abajur. Tadinho. Delícia. É, Boa noite. O Dengo é o gatinho, né? Que de vez em não, quando. é o Não, o cachorro. Dengo é o Golden. Eita, Golden. neném ainda, levado da breca. É. Aí ele se Então, tá. assusta com qualquer coisa diferente, ele acha que é um monstro. Tem. Mas mesmo quando eu fico adulta, às vezes eles te continuam achando É. que vassoura, sei lá mais o quê. Então, boa noite, Então, pessoal. Vamos lá, vamos vamos lá. trabalhar. Então, pessoal, é, vamos lá, porque conversar um pouquinho, falar desse céu astrológico de agora, né? Aqui no Hemisfério Sul, desse momentinho exatamente. Então, vamos falar um pouco sobre ele primeiro. Nós temos uma lua em Sagitário na casa 9, fazendo quadratura com Mercúrio em Virgem. Esse Mercúrio está em quadratura com Urano na casa 3. Esse Urano se opõe à Lua. Estamos sentindo o clima, não? Júpiter se encontra em Gêmeos, em quadratura com o Sol em Virgem, que se opõe a Saturno em Peixes. Saturno em Peixes
quadra com Júpiter. E Júpiter se opõe ao meio do céu em Sagitário. O meio do céu em Sagitário quadra, ou faz quadratura com Netuno em Peixes. E o Netuno em Peixes faz uma quadratura com Marte em Câncer na quarta casa. Bem, Socorro! Deixa eu sair. socorro. Qual é a próxima nave? Não, mas vamos lá. Mas é isso que nós temos, né? E a gente já sabe, para quem por acaso vê depois, ou que está aqui com a gente agora, é que não tem uma intimidade com a linguagem astrológica, essas quadraturas e oposições, elas são aspectos de desafio, né? Bom, as quadraturas são de desafio bem forte, né? Então, em função disso, desse céu, com todas essas características que a gente sempre coloca para dizer para vocês, ó, a gente está se referenciando numa coisa, não está falando isso do nada, assim, né? Então, o tema da nossa semana, baseado nesse céu, fala assim: conhecimento roubado, indivíduo adiado. Bom, então, também quero lembrar que a gente escolhe um recorte, um olhar da interpretação do céu astrológico a cada semana, né? Porque eu não vou nem falar, por exemplo, aqui hoje, agora, das questões climáticas que aparecem nesse mesmo céu também fortemente, mas a gente já está sabendo muito bem delas, né? Então, a gente faz um recorte a cada semana, né? Porque cada aspecto astrológico, por ser um conhecimento simbólico, ele possui uma gama de significados, né? Então, eu não vou repetir o texto sobre o céu astrológico em si, que ele é longo, mas se vocês quiserem ler depois, tudo novamente, nós vamos postar esse texto todinho, né, Rosa? Do tema, com os aspectos astrológicos embaixo aqui, porque a gente vai salvar essa live e vai ficar postado aqui para vocês poderem voltar, quem tiver interesse em astrologia, poder dar uma olhada, enfim, Lígia, né? Bom, Lígia, oi, ah, oi. tá cortando um pouco, tá? Não sei se você tá na rede certa, Tô, eu olhei tá? antes. Tá. Aham, Então vamos lá, tô. torcer. De Então, vez em quando dá uma quebrada, não, dá uma pausada, digamos assim, mas tá é indo. Então mesmo? tá, é, Eita. Bom, só disse que o tema e os aspectos astrológicos vão estar postados nessa live aqui embaixo, naquele lugarzinho do texto, né? Quando a gente salvar a live para poder voltar. Então, vocês vão ver, então, que a gente tem uma quantidade de aspectos com Júpiter em Gêmeos, aspectos difíceis, porque são quadraturas e oposições. Vão ver também o quanto a energia sagitariana está presente, e essa energia sagitariana ela é regida por Júpiter, né? Então tem uma redundância energética, digamos assim, e o quanto essa energia sagitariana também está muito pressionada por quadraturas e oposições. Aí queria lembrar, pessoal, aqui o sinal está bom, a Pelicana falou, ou o Sérgio também, que bom. Então, queria lembrar aqui que Júpiter e Sagitário são forças que expressam, entre outras coisas, a verdade, o propósito, o nosso senso ético, a transmissão de conhecimento, por isso as pedagogias, e também o sentido maior, né? Eu acho que o que eu queria aproveitar para falar para vocês, uma coisa que a astrologia ensina lindamente para a gente, em relação, inclusive, a todos os planetas e todos os signos. Mas é que, por exemplo, todas essas instâncias de significado de Júpiter e Sagitário, elas, como elas todas são expressas por Júpiter e Sagitário, é porque elas se relacionam energeticamente entre si. E o que isso significa para a gente entender? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando falta a verdade, que é uma expressão de Júpiter e Sagitário, falta o senso ético, que é outra, porque está tudo interligado. Falta daí a transmissão do conhecimento verdadeiro, que vai nos orientar, que vai nos inspirar um caminho certeiro. Logo, as pedagogias vão para o brejo, literalmente, né? Aí falta o propósito, falta o sentido maior. E com essa falta toda, com facilidade, nós erramos o alvo do Dharma humano.
né? Daí que o tema da nossa semana é conhecimento roubado, indivíduo adiado. E o comentário sobre esse nosso tema diz: quando a verdadeira história do ser humano, a verdadeira história do brasileiro, a verdadeira história do indivíduo são ocultadas, o resultado é uma existência funcional a esquemas anti-vida, quando a mentira é a senhora do caminho e a verdade o seu vassalo, maus presságios. Bom, lembrar sempre que o que acontece lá acontece dentro da nossa psique e que são os desafios que a gente precisa passar. Então, não é para a gente ficou brincando aqui, vamos, né, pegar a próxima nave e sair, coisas assim, mas são as brincadeiras que a gente também precisa se divertir, né? Eu quero lembrar ainda, pessoal, que Júpiter está em Gêmeos, mas ele está pressionado, o que tende a constelar a manifestação do seu aspecto sombrio. E Gêmeos, no seu aspecto sombrio, tem a ver com mentiras e com dissimulações também, além de outras coisas. Então, pessoal, o conhecimento roubado é aquele que não nos foi revelado, é aquele que, ao contrário, nos foi e continua sendo ocultado. E isso tem como consequência intencional, provocar o adiamento da realização do nosso Dharma humano, que é exatamente, a gente vive falando isso aqui na Terra de Rudá, é nos tornarmos indivíduos, exatamente como a gente já sabe. Nos tornarmos indivíduos é sairmos do estado pessoal de divisão para nos tornarmos inteiros em manifestação consciente. A gente se manifestar inteiramente consciente de que estamos nos manifestando inteiramente. Por isso, sem conflitos e contradições entre o que somos, o que sentimos, o que pensamos, o que falamos e agimos. Ser inteiro é isso. É quando a gente não entra em contradição entre aquilo que é a essência do nosso ser e aquilo, na maneira como a gente se movimenta na vida externamente, né? E para que é isso, né? Então, para que esse é o nosso Dharma, digamos assim, o nosso propósito? Porque só assim nós, enquanto humanidade, realizaremos com prazer a nossa vida, e a gente tem direito ao prazer, sim, sabe, ao prazer máximo, e só assim poderemos amar de verdade. Não tem outra forma. As pessoas, todos nós que andamos na cisão, o nosso amor fica na cisão também. Não tem como. Então, o propósito desse tempo, dessa época que nós estamos vivendo, que a gente pode chamar de tempo de mutação, que é o tempo de se dar uma virada e ao encontro, sabe, do que a gente precisa ir, que a gente deixou para trás enquanto humanidade, não conseguiu ainda, é o tempo das verdades. Inclusive as verdades pessoais nossas se manifestarem no nosso cotidiano. Mas para isso acontecer, as mentiras emergem. E mais ainda, quem mente tenta impedir, né, que as mentiras sejam reconhecidas, né? Então, tentam forçar para que as mentiras sejam mantidas e outras ainda surgirem, né? Só que elas, as mentiras, no nível profundo, são, na verdade, gente, consequência. Elas não são as causas. São as consequências do fato de nós, seres humanos, não sabermos, no fundo, sabe, quem somos. Exatamente porque o conhecimento, aquele que a gente falava antes, as narrativas sobre nós, que nos são ensinadas e continuam sendo nas escolas para as crianças e para os adolescentes e jovens, são mentiras em grande parte, não é que é tudo seja, mas a base são mentiras de longuíssima data. Porque sempre existiu e existe um grupo de seres humanos que detém o mesmo grupo o poder sobre o mundo e manobram tudo sofisticadamente, política, economia,
as propagandas que a gente recebe. Então, com muita sofisticação para manter o seu poder sobre o mundo, principalmente através das narrativas mentirosas. Na verdade, eu falo assim que fake news são fake old. As fake news não são news, elas são velhas, abertas. E a gente precisa saber disso, né? Só que os seres humanos que pertencem a esse grupo de dominação aqui no planeta, eles não são livres. Eles, na verdade, eles são subalternos e não sabem, ou sabem, mas pensam que vão driblar isso, não sei. Eles são subalternos, são escravos de um poder espiritual sombrio muito forte. Agora, a gente não pode esquecer que tem aí um plano maior, que é mais forte que essa coisa desse poder espiritual sombrio. Mas é isso que acontece, e é isso que a gente está vivendo. Então, uma das narrativas mentirosas é dizer que isso que eu acabei de falar agora, da existência desse grupo, da existência de um poder sombrio dominando e falando as mentiras, é uma teoria da conspiração. Falei assim, porque hoje em dia, se a gente fala essas coisas por inteiro, a live cai, como já caiu recentemente aí uma que o Sérgio fez, e a gente nem sabe por quê. Então, já caiu minha também. Então, se diz que é essa teoria, porque aí já desqualifica de cara. Isso, então, se é uma teoria com esse nome, não é nem para a gente acreditar mesmo. Né? Só que esse nome, teoria da papapá, foi criado por quem? Pela CIA, na Segunda Guerra Mundial. Bom, então, mentiras como a história da nossa origem são contadas, e o que fica de narrativa é a teoria de Darwin, e ponto. Somadas informações sobre a nossa origem através, por exemplo, né, tem várias, mas, por exemplo, uma coisa que é tremendamente influente sobre os textos do Velho Testamento, que são relatados como verdades objetivas, até em termos de datas, por mais que confrontem até com a ciência, né? E essas narrativas do Velho Testamento, elas impregnam também as psiques de um número gigante de pessoas, seguidoras ou não das religiões abraâmicas. Quando nós sabemos hoje, devido a muitos, mas muitos achados arqueológicos concretos, objetivos, que inúmeras narrativas do Velho Testamento são, na verdade, dessa das nossas origens, são releituras adaptadas de textos sumérios muito, muito mais antigos, e que esses textos nos contam a origem humana. Só que aí a ciência, mais diz que esses textos são mitos, mas o que está na Bíblia as pessoas acham que não é, e falam mitos como mentiras, né? Com essa característica. Bom, quando a nossa história do Brasil, da nossa terra aqui, nos é contada a partir de 1500, ocultando e desqualificando todo um passado também muito longo e muito interessante, sabe, de origem de tudo que aconteceu aqui, né? Assim como a história do Brasil depois de 1500 também continuamente veio sendo distorcida e ocultada, há sempre a serviço de interesses de poder, né? A relação exploratória dos indígenas ditos sem alma pelos padres e pelos europeus lá atrás, né, e dos escravizados africanos, sabe, que a gente tem a negação até hoje de toda a riqueza desses povos, que na verdade nos constitui, né, e a banalização da sua exploração, do seu sofrimento até hoje, com todas as consequências sociais que a gente sabe que tem até hoje, né. A gente comemorou a independência do Brasil no sábado, né? E a própria independência do Brasil foi pintada com cores exclusivamente heróicas, maravilhosas, e a gente vai estudar um pouquinho e vai vendo, quer dizer, vai chegando para cá, as mentiras vão continuando, que a gente sabe muito bem que ali não teve aquele heroísmo todo, muito pelo contrário. Né? Parece que Dom Pedro estava até meio apertado para ir ao banheiro. Por isso que parou ali na beira do Ipiranga. Isso não é brincadeira, isso é verdade. Então, enfim, gente, o que eu estou falando aqui? Que quem não conhece a sua história pessoal,
E a história coletiva que pertence não só tende a repetir os erros do passado, que é uma frase, né, que a gente ouve muito, mas pior, quem não sabe da sua história, da história da humanidade, não sabe do seu país, da humanidade, não sabe quem é, não sabe da sua identidade. E não sabendo da nossa identidade, a gente não conhece a nossa potência de realização. A gente não sabe dessa potência e não vai usá-la. E também a gente não elabora as próprias dificuldades para a gente se libertar delas. Em termos de país, isso é o que acontece com o Brasil. O próprio mapa astral do Brasil revela o nosso Dharma, como qualquer mapa astral revela o Dharma da pessoa de um país também. E esse Dharma é a necessidade de nos apropriarmos fortemente da nossa identidade. Porque a gente já traz, pessoal, sinalizado no nosso mapa, a enorme tendência a não fazermos isso, de não nos apropriarmos do nosso rosto. Eu e Sérgio, a gente já fez um monte de trabalhos, né, Rosa? Sobre o mapa astral do Brasil, sobre esse assunto. Existem vídeos do Sérgio sozinho, meu sozinha, no nosso YouTube, sobre o mapa do Brasil. Nós temos também um curso que a gente fez lá no ICL, de 10 aulas sobre o Brasil, baseado no mapa do Brasil, recontando toda essa história brasileira. Além de muitas vezes a gente abordar a história da verdadeira origem da humanidade do próprio Brasil, nos retiros da Terra de Judá também a gente já fez isso, né? Bom, não é? Então, quem não sabe quem é, não vai ter condição de realizar o seu Dharma, o seu propósito de vida. É uma coisa trágica isso, né? Sejam pessoas, sejam países, seja a humanidade inteira. E a gente está no ponto de mutação exatamente para transformar essa condição, né? Então, nessa ignorância se vive aquilo que a priori se é induzido a manifestar e viver, né? A gente acaba seguindo, né? A gente acaba sendo boiada também. E o resultado é o que está escrito no nosso texto. O resultado é uma existência funcional a esquemas antividas. Pessoas que funcionam como máquina, então, sem consciência, e por isso a serviço de esquemas antivida sem nem saber, sem nem perceber que estão contribuindo para ajudar a detonar a vida. Quando a gente vê que existe suspeita de gente tocando fogo no Brasil, né? E eu estou falando assim o máximo, mas isso acontece também num cotidiano mais escondido do dia a dia, né? De muitas pessoas. Então, é por isso que no nosso texto diz: quando a mentira é a senhora do caminho e a verdade o seu vassalo, quer dizer, a verdade é vassalo da mentira, maus presságios, né? Bom, claro, né? Porque quando isso acontece, a gente vai na direção oposta do Dharma da vida. E aí, só para repetir, para ficar no nosso coração, o Dharma da vida é consciência, amor e liberdade. A gente pode falar assim, porque essas três coisas são juntinhas, assim. Mentiras geram mais mentiras, como a gente acaba constatando sempre, e geram mais mentiras da forma mais dolorosa possível, e a gente acaba constatando a mentira. Agora, o céu astrológico, ao mostrar tão contundentemente esse tema, pessoal, né? Que recentemente a gente já teve um encontro aqui que eu fiz com a Rosa também, era meu dia de estar aqui, e a gente já falou das mentiras, que eu me lembro, né? Então, esse céu astrológico nos sinaliza a importância de irmos atrás dos conhecimentos verdadeiros sobre nós mesmos, sobre a nossa história, sobre a história da nossa família. Às vezes eu converso com pessoas que não sabem o que aconteceu nada com a família. Sobre a humanidade, sobre o Brasil, sobre tudo. O que, inclusive, é muito interessante. Inclusive, ia salientar um certo cuidado com aquele autoconhecimento raso, que também existe aí com muita facilidade, né? Mas hoje nós temos fontes acessíveis sobre a história da humanidade. A gente sempre recomenda o Graham Hancock, que tem uma série no Netflix chamada Revelações Pré-Históricas. Eu gosto muito de recomendar um outro canal do YouTube chamado A Incrível História, A Incrível História, que tem muita responsabilidade, é muito interessante em voltar lá atrás, sabe?
Sobre o Brasil, eu já falei aqui um pouco dos nossos trabalhos, né? E existem outros historiadores que trazem, que fazem pesquisas muito interessantes, Tem, né? Ah, tem aquele, lembra do Darcy Ribeiro, que ele sim, conta um pouco, né? Ele não conta para trás, né? Mas ele ele nós conta, né, como é que era na África e o que que aconteceu com os escravos que vieram. Ele conta coisas bem interessantes, assim, né? tem muitos canais de professores também muito novos até, e que são pessoas assim muito eu acho que envolvidas com a ideia de contribuir com uma transformação. Então, tem Uhum. professores de história bem novos, sabe, com canais. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome deles agora, mas tem uma pesquisa. Se colocar fenícios no Brasil, já no Google também, você encontra zilhões de coisas. Enfim, eu acredito muito que quando a gente está com disposição do coração, a gente sai atrás e as coisas vão se revelando também, né? Então, como sempre, tem todo esse conhecimento, mas a gente começa a transformação no quintal de casa, né? Então, a gente tem que falar do grande, mas começa aqui, né? No pequeno, maravilhoso e potente que nós somos, né? Então, essa semana nós estamos sendo chamados e chamadas intensamente por esse céu, né? A trabalharmos a nossa relação com a nossa verdade e a manifestação da nossa identidade real enfrentando mesmo, sobretudo, gente, as mentiras, as ilusões, as personas, sabe? Persona é aquela casquinha aqui das aparências, né? Que nós criamos para nós mesmos. E fazer esse trabalho no cotidiano com muita autoobservação. Só a gente pode fazer esse trabalho, na verdade, né? Uhum. E queria avisar que as mentiras vão, sabe, gerais, assim, coletivas, elas vão continuar emergindo de maneira radical e surpreendente, né? E coletivas, e se a gente se observa, a gente pode também observar as nossas, né? E aí saber também de uma coisa, o céu astrológico de agora, apesar de estar tão desafiador, né? Aí eu estou fazendo um carinhozinho em nós aqui, né? Ele também traz configurações que não estão escritas lá no nosso texto, mas que essas configurações também estão ativadas na nossa psique para realizarmos esse dever de casa fundamental de ruptura com o mundo das aparências, com as mentiras. Então, existe uma energia presente nesse céu também, que, sabe, quem se dispõe tem um impulso, sabe, constelado na própria psique para ajudar a fazer isso. O Urano está 27 graus de touro, fazendo trígono com Plutão em Capricórnio, e sextil com Netuno em Peixes. O Netuno em Peixes também faz sextil com Plutão. A Lua em Sagitário está fazendo trígono com Netuno em Peixes e sextil com Plutão em Capricórnio, e esse Plutão faz sextil com Netuno. Nós temos um Júpiter fazendo trígono com a Vênus em Libra, que tem uma coisa aí de afeto importante, sabe? E nós temos hoje o Mercúrio entrando a 0 graus de Virgem, no seu curso normal, porque ele teve retrógrado até o dia 28 de agosto, agora ele está caminhando para frente, né? Então, o que a gente sabe é que Virgem, que está sendo constelado no Mercúrio em Virgem, está, e o Sol se encontra em Virgem também, a gente tem duas forças virginianas, estão ativando a possibilidade de, dentro de tudo isso, né, mesmo assim, ao mesmo tempo, da gente refletir com mais critério e mais detalhadamente sobre as situações. Então, ativando, fortalecendo essa possibilidade de aparecerem sinalizações mais precisas, sejam de documentos, sejam, se é na história pessoal, é fotografia, também documentos, relatos mais claros sobre as mentiras podem começar a surgir e sobre as situações coletivas e pessoais, para a gente chegar nas verdades, né? Então, a gente está falando, inclusive, essa semana, de poder surgir, vamos dizer assim, informações mais fortes para que a gente possa entender essa coisa pública que a gente está vivendo aqui no Brasil e que aconteceu essa semana passada, que deixou todo mundo tão triste. Mas nas pessoais também. Então, nós temos uma possibilidade da gente se comunicar, porque Mercúrio também rege a comunicação,
ele é o próprio mensageiro, né? A nossa comunicação e a de todos, de se fazerem mais, digamos, higienizadas, sabe? Higienizadas, assim, menos contaminadas, sabe, pelas forças sombrias. Claro que eu estou falando isso sem ingenuidade, porque o outro lado ainda continua, não vai fazer plim-plim, porque Mercúrio entrou em Virgem, né? Então, e a gente tem todo esse outro lado do céu astrológico também. Então, se nós nos determinarmos, sem medo de nos confrontarmos com as mentiras, ai, é muito ruim, ai, dói, eu não quero ver a minha autoimagem, sabe? É feia porque eu me dou conta que eu andei manipulando, ou que eu uso da manipulação, ou da mentira, ou da omissão, ou da ilusão para alguma coisa, né? Se a gente resolver atravessar isso, sabe, com determinação, tem energia suficiente para a gente avançar em tudo isso. Tá? Então, esses aspectos astrológicos que eu mencionei por último, penso que dão sustentação para essa energia, para que, se de um lado as mentiras emerjam intensamente, do modo, vamos dizer assim, para que elas sejam reconhecidas, nós poderemos avançar em transformá-las e nos libertarmos delas e das suas consequências nefastas pela nossa própria consciência. Né? E dessa forma, eu acho que nós chegamos ao entendimento do que o calendário da luz da Terra de Judá dessa semana aponta. Porque a luz do dia de hoje, aqui no Hemisfério Sul, é expresso por um hexagrama do Jing que se chama fogo sobre fogo. Olha só, fogo sobre fogo. A gente tem que colocar muita intenção na nossa meditação hoje. Eu acho que dedicá-la também para apagar esse fogo aí no Brasil todo, sabe? Mas para ver como é que as coisas são fortes. O texto, então, eu acho, desse hexagrama, a gente pode compreender, a partir de tudo isso que a gente falou, assim, ele diz assim, primeiro vou ler o texto, é meio-dia, o sol brilha com luz amarela. O amarelo é a cor do meio e da medida, símbolo da civilização, da arte em seu apogeu. Lembrar a civilização, que é a convivência da gente com consciência desenvolvida. Então, símbolo da civilização, da arte em seu apogeu, cuja harmonia está no perfeito equilíbrio. Bom, eu acho que eu já falei muito aqui agora, só quero comentar sobre isso aqui. É que meio-dia é quando a claridade chega no seu apogeu, é quando a gente enxerga. Simbolicamente está falando da possibilidade da gente enxergar as coisas. As boas coisas e as coisas que precisam ser transformadas. E que só assim a gente encontra o caminho do meio e do equilíbrio. Então, eu entendo esse hexagrama assim, nos chamando a atenção para a gente se dispor a enxergar. E agora com a Rosa Maria para a gente meditar. Então, né, a Lígia falou da importância de hoje a gente poder dedicar, né, e com muita força, né, diante disso tudo que, enfim, o céu astrológico e o calendário da luz nos proporciona, que a gente possa estar aí fechando os nossos olhos e indicando aí para essa meditação, para que de alguma maneira a gente consiga cada vez mais. Desculpa, que eu fui ler aqui e me perdi. Consiga cada vez mais trazer consciência e colocar essa intenção, né, que de alguma forma, né, os milagres através da consciência, da verdade, do amor, eles acontecem, né? Então, que a gente possa estar aqui sentado nesse momento, respirando, e a respiração sempre é esse lugar de onde a gente toca a fonte, né? A fonte interna dentro de nós e a fonte desse grande mistério. Então, que a gente pode falar. Não, é que uma pessoa perguntou para repetir a questão do Dharma. O Dharma humano, o nosso Dharma, cada um de nós, é a gente fazer desse nosso percurso, da jornada da nossa encarnação, um processo de nos tornarmos mais inteiros em manifestação.
Isso significa, em outras palavras, a gente ir em direção de manifestar o que nós somos em essência. Nós somos amor em essência, somos consciência em essência, em potencial, somos liberdade em essência. Em potencial, a gente chega com a potência, com a semente, mas não chega com a manifestação. A gente vem aprender a manifestar isso, que é a nossa interesse. Desculpa. Era só porque a pessoa pediu e a Silvia, eu acho que é a Silvia. Desculpa que eu também não guardei o nome, eu só vi passar. Então, Consciência, amor e liberdade. Então, a gente fecha os nossos olhos, respira e faz contato, que a gente possa emanar e levar para o mais alto, para que a gente consiga cada vez mais, com a nossa consciência, enfim, ajudar de alguma forma que esse fogo seja apagado, que a gente tenha clareza, clareza na nossa visão, clareza no nosso coração, para seguir o nosso caminho e liberdade através da consciência. Eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, e em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo, que a fonte e a hierarquia e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
Então, que a gente possa, não nessa semana, mas na vida, né, olhar com clareza e buscar, né, a consciência, o amor e a liberdade dentro e fora de nós. Obrigada pela presença de todos, obrigada, Lígia, por tudo. E vamos que vamos. Vamos, né? É isso mesmo, é lembrar que o tema de cada semana não é só para essa semana, é para a gente dar o start e desenvolver vida fora. Agradecer a todos vocês, agradecer a Rosa, muita presença. E olha, desejar, eu ia pedir para vocês se lembrarem do Pinóquio essa semana e sempre. O Pinóquio, ele deixa de ser um boneco de madeira e passa a ser um ser humano quando ele para de mentir. Então, que a gente tenha isso. E que esse fogo sobre os fogos do calendário da luz não seja o fogo espalhado no Brasil, mas que seja o fogo da nossa indignação lúcida de não aceitar mentira, manipulação, porque é tudo, né, filhote uma da outra, ilusões, nem para gente, nem para ninguém. E aí, seguimos. Conversem com as Um pessoas em beijo. torno sobre isso tudo. Para quem quiser ouvir, né? Claro. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.